Que o meu coração esteja aberto para tudo aquilo que essa filha quer falar a cada um de nós. Vem Espírito Santo, Tu já estás aqui no meio de nós, e nós pedimos que essa noite seja uma noite cheia de graça, uma noite abençoada, uma noite de milagres, de curas e libertações, e que cada um de nós esteja com o coração aberto para Ti essa noite, e que nós possamos sair daqui renovados pelo poder do Espírito Santo. Também pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Queria fazer uma pergunta para vocês: quem quer ir para o céu? Quem está aqui que quer um dia estar no céu? Eu queria perguntar, quando vocês chegarem lá, vocês vão ficar na porta? Ou vocês vão se aproximar do Senhor? Eu estava vendo aqui tantos bancos vazios e vocês aí atrás. Eu queria convidar para vocês se aproximarem um pouquinho mais, para a gente viver essa noite a intimidade do Senhor. Sabe que São Paulo diz assim: completo na minha carne o que faltou a paixão de Jesus Cristo. Aí a gente pode perguntar assim: mas o que foi que faltou a paixão de Jesus Cristo, se Ele fez tudo por nós? Faltou o Senhor estar aqui para olhar nos teus olhos, para te abraçar, para você ouvir a voz dEle, para você escutar as palavras que Ele deixou. Então completamos na nossa carne. A igreja completa na igreja o que faltou. Jesus queria estar aqui olhando para você, dizer o quanto você é amado, o quanto você é especial, o quanto você é precioso. Por isso, se eu sinto a distância de vocês, quanto mais o Senhor, né? Vamos nos aproximar do Senhor então nessa noite. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Como eu brinco sempre, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Marinete. E para quem me conhece, como é que é o meu nome? Marinete também, né? Então, sou casada, sou mãe de 5 filhos. Como ela disse, eu trabalho nessa comunidade. Trabalho nessa comunidade mesmo antes de ter a renovação aqui, né? A gente estava na construção da igreja, viemos lá em cima da paróquia, a gente já trabalhava lá. Isso dá mais ou menos uns 43 anos. Aqui na renovação eu só estou uns 33, eu acho, 35, por aí, estou menos tempo, né? Começamos lá em cima na matriz, mas graças a Deus, o Senhor, Ele diz na palavra: o que vem de mim permanece. Então eu quero crer que a graça, o chamado do Senhor, Ele permanece em mim até hoje. E eu tenho certeza que o mesmo chamado que Ele me faz, Ele faz a você. Tem tantos rostinhos, né? Que estão na caminhada já há tanto tempo, permanecendo. E o Senhor, Ele diz que nós somos pescadores de homens. Nessa noite eu quero ver se eu pego umas tainhas bem grandes, salmão bem grande, né? Uns peixão, levar tudo para o Senhor, né? Senhor, quando a gente chegar lá em cima, junto dele, Ele não vai querer saber o quanto tu tem de dinheiro, o quanto tu construiu, o quanto tu conseguiu.
mas Ele vai querer saber das tuas obras. Eu lembro que tinha uma amiga minha que o marido dela estava com câncer, mas toda a família orando na esperança de que ele fosse curado. Mas na oração o Senhor mostrou ele para mim assim num terminal de avião. E a única coisa que ele levava era um quadro de parede, de pintura bem grande, enrolado. E eu falei para ela assim: o teu marido já está pronto para partir. E a única coisa que ele está levando é a obra que ele fez. O que tu pode fazer agora é ver um momento, dizer que foi na igreja, escutou a palavra e tocou no coração, que tu precisava pedir um perdão para ele e para vocês viverem o melhor que puderem enquanto ele está aqui ainda. E assim aconteceu, não levou um mês e ele partiu. Então, quando nós partirmos, a única coisa que a gente vai levar daqui realmente é o bem e o mal que a gente fez, né? Que obra nós estamos fazendo para entregar ao Senhor? Tô vendo que tá todo mundo cansado, sentadinho. Eu vou pedir para sentar então. Pode sentar. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele envie nessa noite sobre nós o Espírito Santo. Uma vez eu coloquei aqui que tem muitos pregadores que vêm assim, que eles sabem movimentar e erguer o povo, encher de unção. Mas eu não tenho esse dom. Não tenho. E muitos anos eu fiquei ali me lamentando e sofrendo, e até algumas pessoas diziam assim que eu não tinha o dom do Espírito Santo. Até que um dia o Senhor me fez prestar atenção numa palavra. A primeira vinda do Espírito Santo foi quando, vocês sabem? Quando? No cenáculo, foi o Pentecostes. Estavam ali todos os discípulos reunidos em oração, e quem que estava junto com eles? Maria, a mãe de Jesus. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio e repousou sobre cada um deles, e a palavra diz assim: eles estavam todos sentados. E dali para cá meu coração se aliviou. O Senhor chama a cada um, e a você também, com a tua personalidade, com o teu jeitinho, e é no teu jeito de ser que Ele vai te usar. Não diz na palavra que até o burro falou lá quando o Senhor precisou? E se a gente se calar, Ele diz que as pedras vão falar? Então a gente não deve se fechar e dizer: ah, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho nada. Tem. É só deixar o Senhor agir. Vai agir na tua casa, na tua família, no teu trabalho, com teus amigos, no teu estudo. Ele vai agir. Assim como agiu. Aí não se preocupa também assim que tu queria que alguém estivesse ali contigo. Ai, se alguém estivesse aqui. Porque foi você que o Senhor chamou nessa noite. Na palavra Ele diz assim, e Ele não mente. Ele diz assim: ninguém vem na minha presença sem que o Espírito do Pai tenha atraído. Ele falou. Jesus não mente. Você está aqui porque Ele te quis aqui. O que Ele tem para te falar, nem mesmo eu sei. Mas Ele sabe. É como numa missa que a gente vai e escuta uma palavra. A palavra vai falar de um modo para mim, de um modo para ela, de um modo para esse. O Senhor vai falar com você. Eu tenho certeza que essa noite o Senhor vai falar contigo. Amém? Sou casada, mãe de 5 filhos. O meu esposo também trabalha na comunidade Nossa Senhora Aparecida, e aqui ele participa dos grupos de reflexão. E eu posso dizer assim que eu estou aqui e eu não posso mais me afastar, porque foram tantos milagres e curas
nesse tempo todo que eu tô aqui, cura, milagre, conversão, mas milagre mesmo, de pessoas assim que câncer, o médico deu 3 meses de vida, eu já comentei aqui com vocês, tirar o estômago fora, o câncer estar espalhado, e já vive há 25 anos sem estômago. 25 anos. Aí tem pessoas que dizem, mas era lá no tempo de vocês que era mais fervoroso. Não é. Agora, domingo ainda eu tive uma graça que eu fiquei muito feliz. Esses tempos ligaram para mim, eu estava entrando na igreja, dia de tarde, entrando na igreja, e alguém ligou e disse assim, reza, porque um menino, filho de amigos nossos, caiu na piscina, 5 aninhos, e se afogou e ficou muito tempo sem respirar. Eu tirei uma foto do sacrário e disse, nesse instante eu estou diante do sacrário, intercedendo pelo ar. E Nossa Senhora mostrou ele sentando na maca e ele botando a água para fora. Logo após isso, Nossa Senhora mostrou descendo ele da maca, e enquanto ela ia caminhando com ele, ele ia botando a água para fora. E eu disse, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Só não vai ser imediato, vai ser progressivo. Aí o menino que estava em coma saiu do coma. Mas ele acordou e ele não falava mais, não andava mais, não comia mais, tudo por sono. E aquele desespero, eu disse, não se preocupe, ele já acordou. E como eu disse, faz o terço, vai caminhando com Nossa Senhora, que logo, logo ele vai estar bem. Aí a pessoa ainda me disse assim, sabia que ele nasceu no dia de Nossa Senhora? Eu disse, olha, é só mais alguma coisa para confirmar a graça. E aos pouquinhos ia me dizendo, né? Pediram para fazer uma visita, fui lá conhecer. E o sorriso dele era, vocês já viram? Não viram, né? O sorriso de um anjo. Era um anjo sorrindo, era um anjo sorrindo. E agora, quando foi domingo, me mandaram a foto dele lá em Aparecida, andando, falando. O mesmo Deus que andava há 2000 anos atrás, fazendo milagres, sinais, prodígios, é o mesmo que está no nosso meio hoje, cumprindo as promessas dele, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. Amém? E o Senhor hoje vai falar contigo, presta atenção, porque Ele vai falar contigo. Coloca a mão no teu coração. O Senhor mostrava para nós, enquanto nós intercedíamos, uma porção de madeiras que foram tocadas fogo nelas, mas o fogo apagou e nós começamos a clamar. Pela brasa, pela fé dentro do nosso coração. Convida o Espírito Santo nessa noite. Até agora você tem tocado a tua vida por tua conta, ido conforme o vento carrega, te leva. Você que está em casa assistindo também, coloca a mão no teu coração e diz, Senhor, eis-me aqui. Nessa noite eu quero abrir o meu coração e pedir que tu entre, porque tu falas na palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei aí morada e serei íntimo com ele. Vai convidando Jesus, vai falando. Vai dizendo para Jesus que você precisa do Espírito Santo. Ó Deus, Espírito Santo, visitai o coração dos teus filhos nessa noite. Entra com teu amor, entra com o dom da alegria.
Essa pessoa, Senhor, que está sufocada, que como quase tu não consegue entrar, porque está cheia, Senhor, cheia de tristeza, cheia de nervosismo, cheia do cansaço, melancolia, que chora demais, Espírito Santo. O Senhor está enxugando as tuas lágrimas. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. E o Senhor mostra até como se para entrar no teu coração precisasse limpar os pés, como tivesse um tapete na porta do teu coração, porque o teu coração é um lugar sagrado onde habita, onde mora Deus Espírito Santo. O teu coração é um templo, você é um templo do Senhor. Diz: seja bem-vindo, meu Senhor e meu Deus, seja bem-vindo. Obrigada por esse alívio que já estás me concedendo. Obrigada porque enxuga minhas lágrimas, porque me conhece quando eu estou andando e quando eu estou dormindo. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada. O Senhor me dá a sensação como eu estivesse escovando a minha boca por dentro. Vamos pedir perdão também para o Senhor nesse momento, por todas as palavras que a gente falou. Não são palavras malditas, aquilo que é mal falado, mal proclamado, ele é maldito também. Pede ao Senhor por todo palavrão que você falou, por todas as vezes que você gritou com a esposa, com o filho, por todas as vezes que você esteve nervoso, nervosa, com raiva. O Senhor mostra alguém derrubando as coisas dentro de casa, vai entregando também o teu sistema nervoso. Pede perdão ao Senhor pelo exemplo que tu está dando dentro do teu lar. Diz ao Senhor assim: me perdoa, Senhor, mas me cura também, Senhor. Toda essa tua carência, tudo que aconteceu contigo, tudo que levou você a ficar desse jeito. Vai pedindo perdão ao Senhor e diz: cura-me, Senhor, cura-me. Eu já não quero ser igual, não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser outro contigo, Senhor. Vem transformar. Senhor, mostra-se uma mente tão pesada, como se ela pesasse na minha cabeça, assim como um pedaço, um bloco de cimento. Vai entregando todos os pensamentos pesados, toda a dificuldade que tu trouxe hoje aqui, tudo que tu está passando, que está difícil de resolver, entrega para o Senhor. E vai pedindo perdão por todas as vezes que você blasfemou, por todas as vezes que você até praguejou contra Deus. Você que está aqui sem vontade nessa noite, o Senhor diz que você veio, mas não porque você quis, porque você foi pressionado. E o Senhor diz: fui eu quem te trouxe. E o Senhor mostra como se tivesse uma canga em cima dos teus ombros, e o Senhor está retirando todo o fardo que estava sobre você. O Senhor está tocando no estômago, curando também. Muito obrigada, Jesus. Vai agradecendo ao Senhor por esse momento, pela visita que Ele está fazendo no teu íntimo. Lá onde que nós não podemos ir, mas o Senhor está te visitando. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por nos ter atraído, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por cada bênção. Obrigada pelas mudanças, pelas conversões. Obrigada pelos teus anjos, Senhor. Tu mostra anjos pequenos brincando aqui dentro, alegre. Muito obrigada, Senhor. E o Senhor mostra como se tivesse anjos grandes sobre a igreja aberta aqui em cima. E eles derramam pérolas enormes, parecem bolas de futebol. As pérolas são as graças concedidas para a igreja, para nós nessa noite, para você. Muito obrigada, Senhor. Oria candala Maria, xeririri alai. Ala Maria Andari, xeririri alai, Andari, xeririri. Olaria alai, Andari, xeririri. Espírito
o Senhor coloca que Ele está dando o dom de escutar nessa noite. Das palavras entrarem, é como se elas fossem lá dentro do teu estômago. De tão forte é o que o Senhor está fazendo em ti. Uma emoção assim, uma vontade de chorar, é a unção do Espírito Santo. Essa vontade que você está de chorar é porque o Espírito Santo está te visitando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, mãezinha, porque tu mostra que tu estás aqui intercedendo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Como é bom, né? A gente está sentado no colinho de Jesus, ser cuidado. Como diz aquela frase, quem ama, cuida, né? E o Senhor tem cuidado de nós. Para essa noite, na intercessão, em oração por esse encontro, o Senhor colocou uma palavra, Calvário, e colocou também uma frase. E o que o Senhor colocou para nós nessa noite como frase é uma prece de Jesus lá na cruz. Quando Jesus foi para a cruz, teve 7 momentos de oração dirigida ao Pai. A primeira oração dirigida ao Pai foi: Pai, e é isso para nós nessa noite, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Quando me colocava em oração com esse tema, com essa palavra, o Senhor me deu uma visualização da cruz. E a visualização, a cruz estava quase em pé, com Jesus vivo na cruz, e ela se levantando. Quando ela estava se levantando sobre o mundo, assim, apareceu uma aura dourada. Vocês sabem o que é uma aura? Ou uma auréola? Sabe quando a gente vê os santos, desenho de santo, foto de santo, não aparece aquela luz? Assim o Senhor mostrou na visualização. Sobre o mundo, no momento em que se levantou o Senhor na cruz, o mundo se tornou santo. Uma vez eu estava no hospital internada, eu estava com problema no coração, eu fiquei 10 dias internada. E eu recebi uma visita, mas quando a visita chegou para me visitar, eu perguntei: o que tu tem? Ela já correu me abraçar e virou o rosto para eu não ver, porque quando eu perguntei o que tu tem, ela começou a chorar e não quis que eu visse. Mas quando eu estava abraçado nela, eu vi uma mão com um buraco, e pelo buraco eu conseguia ver o mundo. Mas o mundo era muito lindo, o mundo era perfeito, as nuvens, dava de ver mar, o céu azul, tudo perfeito. E eu falei para ela: não se incomoda, não se preocupa. Eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor, quando mostra alguma coisa, é porque Ele está fazendo. Não se preocupe, já já o Senhor vem em teu auxílio. No outro dia, foi um casal que trabalhava na igreja, aqui em cima, Maria, era um tempo bem antigo, era secretária da igreja. E ela foi com o esposo dela me visitar e levou um livrinho para eu ler. Se eu não me engano, era Santa Faustina.
E nesse livro eu fui lendo, eu lembro até a página, até hoje, a página 23. Ali falava que o Senhor tinha dado uma visão para Santa Faustina de Jesus na cruz, e pela chaga de Jesus, Deus olhava o mundo e ele já não via o mundo mais imperfeito, mas ele via o mundo perfeito. Quando Jesus foi erguido na cruz, nós fomos santificados. Nós todos que estamos aqui somos santos. Vocês sabiam que vocês são santos? Sabiam? Vocês sabiam que o santo peca 7 vezes por dia também? Eu já falei isso aqui uma vez. Vocês sabiam que o santo peca 7 vezes por dia? E que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. No que nós somos perfeitos? Fazer tudo errado. Fazemos tudo errado. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Mas também tem um remedinho para nós aí, né? Se nós que somos santos pecamos tanto, qual é a diferença de nós para os pecadores mesmo? Já falei aqui uma vez. Vocês sabem a diferença? Porque o santo, quando ele cai, ele levanta. Nós não queremos pecar e o Senhor sabe disso. Ele sabe. Quando o santo cai, ele corre para o padre se confessar. Às vezes a gente chega na missa aqui, quer comungar, e a gente deve comungar. Porque é na comunhão, é em Cristo que a gente tem força. E na sabedoria divina do Espírito Santo, quando a gente chega na missa, a primeira coisa que começa ali já é o ato penitencial. Aí tu pede perdão e o Senhor diz, quando a gente pede perdão, no mesmo instante a nossa alma fica branca como a neve e branca como a lã. No mesmo instante. É uma faxina, como uma dona de casa faz uma faxina na casa, deixa ela brilhando, ensaca o lixo e põe lá no canto. E quando a gente vai no padre, a gente pega aquele lixo e entrega para o padre. Nós não precisamos disso. Para que a gente vai ficar entulhando, né? Então o Senhor deu essa missão à igreja. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que desligar no céu será desligado na terra. E soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e diz: todos aqueles que perdoardes o pecado, estes serão perdoados. E aqueles que retiveres serão retidos. Então ele deu para os apóstolos, os padres, os sacerdotes, os bispos, o dom de perdoar os nossos pecados em nome do Senhor. Porque o Senhor mesmo na cruz disse: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Mas naquele tempo que Jesus falou essas palavras, Pai, perdoai, porque eles estavam ali, chicotearam, deixaram ele em carne viva, tinha acabado de passar os pregos, rompido o tendão, olha quanta dor ele sofrendo ali, e ele dizer, eles não sabem o que fazem, eles sabiam. Eles só não tinham a consciência da gravidade do que eles estavam fazendo. Porque eles sabiam que eles estavam matando, muitos deles até que estavam matando o inocente. Mas eles não tinham a consciência daquele que eles matavam, além de inocente, era o Filho de Deus, o Salvador. Eles sabiam que aquele ali não merecia, mas eles não sabiam quem é que eles estavam matando. E nós, merecedores da graça ou não, é o que nós vamos ver. Também o Senhor já pediu por nós, era por nós que Ele pediu. Lá na cruz. Tem uma passagem, João 17:20.
onde que Jesus, ele fala exatamente por nós. Ele diz: Pai, eu não peço somente por esses que estão aqui, mas eu peço por todos aqueles que por causa da minha palavra hão de crer em ti. Lá no Calvário, no momento mais sofrido dele, ele pediu por mim, pediu por você. Olha a graça. E quando eu entregava, né, essa visualização, eu dizia: Senhor, se tu tivesse lá para falar com eles, o que tu ia dizer para eles? Mas no mesmo instante veio muito forte: graça e paz. Graça e paz. Aí eu fui procurar na Bíblia onde que fala sobre graça e paz. São Paulo, depois que se converteu, porque São Paulo era um assassino, ele perseguia os cristãos, né? Ele viu Estevão sendo apedrejado e Deus pegou ele no caminho e disse: por que tu me persegues? E depois desse encontro pessoal que ele teve com o Senhor, ele se tornou o maior pregador, o que mais difundiu a palavra e fundou comunidades. São Paulo. E aí eu fui olhar assim, cada vez que São Paulo, ele estava preso, né, por causa de Jesus, e também muitas vezes ele não conseguia ir até as comunidades fundadas, e ele escrevia. E ele escrevia nas cartas, todas elas, Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Coríntios 1, Coríntios 2, Romanos. Todas as cartas que ele começava, ele dizia: graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa a palavra graça? A palavra graça significa assim, um favor não merecido, imerecido. Mas a graça, ela vem com misericórdia, com a bondade, com o amor, com a ternura de Deus, com a salvação, com a bondade. Quando o anjo chega para Maria e diz: ave cheia da graça, é porque ela tinha todas essas qualidades, todas. Era cheia de bondade, sem pecado, perfeita, pura. E ele ainda diz assim: encontrasse graça diante de Deus, além de todas as graças que ele já tinha sido dada por Deus, ainda ela encontrou mais graça diante dele. E a paz? A paz, ela vem já da graça. Porque se tu tem toda essa graça, o amor de Deus dentro de ti, essa graça gratuita da salvação, da esperança, da bondade, da misericórdia, todo o teu ser está em harmonia, mesmo que você passe por tribulação, porque você está em paz. E é isso que o Senhor disse para ti nessa noite: graça e paz da parte do meu Pai e minha também. Porque Ele não te quer mais perturbado, Ele não quer você longe. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração também é uma palavra de São Paulo. Eu costumo dizer assim que alguém aqui já teve apaixonado alguma vez? Já fiz aqui essa pergunta uma vez. Alguém já teve apaixonado de verdade? Apaixonado? Levanta a mão. Eu já tive. Alguém já fez loucura de amor? Eu já tive. Eu corri tanto atrás do meu amor, estou com ele até hoje. Eu tenho uma cunhada que o meu irmão era bem novinho e ele foi trabalhar em São Luís do Maranhão. E lá ele conheceu uma menina de 17 anos. E daí ele foi transferido para trabalhar em São Paulo. Essa menina de 17 anos fugiu de casa, lá de São Luís do Maranhão, e veio parar aqui em Joinville. Não é uma loucura de amor?
A gente às vezes tem medo de ir para outro bairro e se perder, né? Ou no mesmo bairro para ir para outro lugar, se perder, não saber voltar para casa. Loucura de amor. No meu tempo, né? Lá atrás, quando a gente tinha o namorado, o noivo que viajava, ficava tempo fora, ou até o marido mesmo, a gente fazia o quê? Para matar a saudade, a gente escrevia o quê? Carta. Hoje é tudo pelo celular, né? Mas naquele tempo era carta. E a gente escrevia aquelas coisas, escrevia às vezes até o que não devia, né? Porque não tem coragem de falar perto, né? Tava longe. O papel tu coloca tudo, né? Aí enchia de coração, botava perfume, não tinha perfume, botava talco, deixava, né, tudo bem cheirosinho. E se soubesse que o amado não estava bem, que mandava uma resposta, não estou bem, assim. Aí tu já mandava outra carta, aí faz isso, cuida. Quando tomar um banho quente, não pega frio. Naquele tempo tinha muito disso, né? Toma banho assim, não vai pegar uma corrente de ar, fica torto, né? Então, era a nossa paixão. Eu costumo dizer que nós temos um Deus apaixonado. Deus apaixonado por nós, que escreveu tantas cartas de amor. Tem coisas que eu leio aqui, assim, às vezes eu fico rindo, às vezes eu choro. Coisas maravilhosas aqui, de um Deus que está sempre atrás de nós. Até sobre a cruz, tem uma música do Padre Zezinho, né, Cid, que é um Deus apaixonado, né? Tem, né? A música diz assim: um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu filho, e o filho foi Jesus. Mandou dizer que é pai, paizinho, que ama tanto e tanto a cada um, que até o fio de cabelo que te cai, porque ele é pai, seu coração percebe. E o filho apaixonado também. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de morrer, amando seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual, fez muito mais, se fez nosso alimento. Esse é o Deus apaixonado por ti. E olha essa carta que ele escreveu: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Muitas pessoas, às vezes, não têm um relacionamento com Deus Pai. A maioria é Jesus e Maria, né? Até esquece que existe um Pai. E Jesus, quando ele veio, ele disse assim: chamai ele de Paizinho. Quando você for orar, diga Paizinho. Porque é um Pai amoroso. Aquele pai do filho pródigo, quando o filho pródigo saiu, pediu a herança, gastou tudo. Aí estava lá comendo comida dos porcos. Ele diz: ai, vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu era feliz. Aí quando ele está voltando, que ele está subindo o morro, o pai dele está lá na rua, olhando, esperando. Todo dia ele saía para ver se o filho estava voltando. E quando o filho estava voltando, o filho foi pensando: quando eu chegar para o meu pai, eu vou dizer perdão, pai, porque eu fiz tudo errado. Eu pequei contra ti, contra o céu, fiz tudo errado. E quando ele chegou perto do pai, o pai não quis saber de nada disso. O pai já foi abraçando, já deu uma roupa nova, já botou o anel no dedo, que é dignidade. E Jesus ensinou nós chamar esse pai ali, esse ali, de paizinho. É o pai que quer tu de volta. É o pai que quer você no colo, pedindo para ele tudo que tu for pedir. Pede em nome de Jesus, que Jesus conseguiu tudo, até a tua santidade, teu perdão, tudo. Justificados, pois, pela fé. Justificados significa santificados pela fé, né?
Às vezes a gente pode dizer assim, mas eu não tenho fé. Como é que a gente consegue ter fé? São Paulo também ensina em Romanos 10, 17, eu acho que é. A fé, ela provém da pregação. E a pregação, ela vem por causa da palavra. Se você quer buscar a fé, quer ter fé, vem na missa, vem no louvor, faz um terço, conversa com alguém sobre Deus. Quem é homem que tem carro, quem é mecânico, acho que os mecânicos, né? Eu sei porque muitas vezes eu já fiquei na mão por causa da bateria do carro, né? Até quando eu estava grávida uma vez, o carro parou no sinaleiro e um polícia teve que empurrar o carro, porque acabou a bateria. E eu aprendi uma coisa assim, ó, quando acaba a bateria, tu dá uma ligadinha ali, ou faz uma chupeta, como dizem, né? E daí ele pega, mas tu tem que andar com o carro para ele recarregar a bateria, né? Então, quanto mais tu anda, mais a bateria carrega. E a fé é assim, quanto mais tu ouve falar de Deus e quanto mais tu fala de Deus, mais recarrega a fé. Às vezes tu vai dar um testemunho para alguém, vai falar, mas quando tu vê, né? É que nem os discípulos de Emaús. Depois que Jesus morreu, eles estavam voltando para casa, estavam tristes. Aí andando que era longe, foi um dia inteiro para voltar para casa. Aí no meio do caminho, eles tristes, apareceu alguém do lado que perguntou, por que vocês estão tristes? E eles nem ergueram a cabeça. Eles disseram, tu deve ser forasteiro, não deve ser daqui, para não saber o que aconteceu. Já faz 3 dias que morreu Jesus, aquele que era cheio de cura, cheio de palavra de amor, cheio de milagre, né? Levantou mortos. E agora já faz 3 dias que ele morreu. Aí Jesus, que estava ali, que chegou e eles não ergueram a cabeça para ver, eles falaram, ele falou assim, mas não estava escrito lá, desde os antigos, dos profetas, que o Cristo deveria vir e deveria passar por tudo que passou, fez tudo que fez, e morrer e ressuscitar ao 3º dia. E de um por um profeta ele foi lá, falando para eles, até chegarem, já era noite. Aí Jesus fez de conta que ia passando quando eles chegaram em casa. E eles disseram, não vai embora, entra, fica conosco mais um pouquinho. E Jesus entrou. Quando Jesus entrou, que eles foram jantar ou cear, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e eles reconheceram que era Jesus. Mas no momento que eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu. E o que eles falaram? Não se abrasava o nosso coração quando ele falava das Escrituras? A fé. Quando a gente ouve Deus, abrasa o nosso coração. Por isso, quando tu está triste, pensar assim, eu não vou na igreja. Não, aí que tu vem na igreja, porque Deus quer falar contigo ali. Ele vai tirar tudo aquilo. Aconteceu muitas vezes. Eu chegar de arrasto na igreja, tenho certeza, muita gente pode dar esse testemunho de chegar aqui caído e voltar outra pessoa para casa. Porque o Senhor mostrava também, quando eu orava, um boi. Mas esse boi, ele vinha abatido, cansado. E o Senhor, ele me recordava a passagem do jugo, né? Que ele diz assim, se o teu fardo é pesado, se o teu jugo é pesado, vem a mim e eu darei alívio para a vossa alma. Vocês sabem o que é jugo? O Senhor, há pouco na oração, o Senhor mostrava alguém com isso aqui todo doído e o Senhor tirava aquele peso. O jugo quando tem algum fazendeiro, alguém que tem plantação, que vai fazer o arado na terra, ele pega 2 bois e ele coloca o jugo sobre os 2 bois, aquele peso de madeira, e eles vão caminhando reto e puxando aquele peso e vão arando. O Senhor disse, estais cansados sobre o fardo, sobre o jugo, vem a mim e eu darei alívio, porque o meu jugo, o Senhor também tem um jugo para nós. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave.
Quando se coloca 2 bois, geralmente colocam um mais velho e um mais novo. O mais velho conhece o caminho, então o mais novo fica ali emparelhado. Faz a mesma coisa. E o Senhor diz para tu tirar esse jugo da escravidão, o jugo do pecado, o jugo do sofrimento, o jugo do cansaço, trazer para Ele, entregar para Ele o pecado, tudo da tua vida, tudo que te atrapalha, teu jugo. E pegar o jugo dele. O que é o jugo dele? Toda a palavra, tudo que ele ensinou. Os 10 mandamentos. Né? Toma sobre si, porque isso é leve. Tem muita gente que diz assim, eu vou seguir Jesus, eu vou ser tolo, eu não vou ser feliz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu nunca fui tão feliz. Eu fui antes e depois de uma Marinette. Antes de conhecer o Senhor e depois de eu conhecer o Senhor. Eu tenho provações ainda, mas é bem diferente do que era antigamente. Continuando aqui a palavra. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é que alcançamos essa graça, né? Que tivemos acesso à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória do Senhor. Não só isso, mas nos gloriarmos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência, ela provada, prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Nos gloriamos até nas tribulações. Hoje de manhã a nossa coordenadora falou que ela teve um sonho essa noite, ou que ela estava na casa ou estava dentro de um ônibus, dentro de casa. Dentro de casa, e ela olhava pela porta, ela via um monte de redemoinhos. Esses redemoinhos acontecem na nossa vida, à nossa volta. Às vezes tu pode dizer assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de paz. Mas o que está à tua volta, muitas vezes não permite que você tenha paz. E são as tribulações, né? E as tribulações, o que elas fazem? Elas produzem a paciência. Paciência, fidelidade, esperança, elas são virtudes. Virtudes dos santos. Vocês sabem o que é uma virtude? Virtude é uma firmeza moral. Uma firmeza dentro dos santos, dentro de você. Uma firmeza de fazer o que é certo. Às vezes tu está passando por esse redemoinho, por essa tribulação, aí aquilo ali exige paciência. Você não tem paciência, mas você tem a virtude, a força dentro de ti. A força é dada pelo Espírito Santo prometido. O Senhor prometeu. O que Ele prometeu? Ficar em oração, que eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês, e mandou em Pentecoste, e diz, Ele vos dará força para você vencer as tribulações, as tentações, as dificuldades do caminho. Ele nunca prometeu prosperidade para ninguém. Ao contrário, Ele disse, neste mundo havereis de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. E olha como Ele venceu na cruz, sem renegar a Deus. E ainda dizendo, Pai, perdoai, porque não sabe o que faz. E a paciência vai provar a fidelidade. A fidelidade, eu gosto de dizer assim, para você que está vindo, para ser bem fiel mesmo, se enganja em alguma coisa na igreja, ouve o chamado do Senhor, para atender na porta, para fazer uma leitura, para cantar, para pregar, para ser servo, para orar. Porque quando a gente tem uma responsabilidade na igreja, é mais difícil de você ir embora, porque você tem responsabilidade, fidelidade. E a fidelidade comprovada, ela gera esperança no nosso coração. E diz que essa virtude é a cara de Deus, a esperança. Porque Ele é a esperança de todos nós, de ser feliz, de alcançar o céu. Amém? Tem tanta coisa para falar, se deixasse eu falava a noite toda, né? Mas vamos fazer uma oração então. Fecha os teus olhos. E hoje nós vamos falar com o Paizinho que por loucura de amor levantou o Filho dele na cruz para que a gente chegasse à santidade. Feche
fecha os teus olhos e imagina um jardim muito lindo. Talvez feito por você. Decora esse jardim e chama o paizinho. Diz: pai, senta aqui do meu ladinho. A imagem que o Senhor dá é que alguém já botou as perninhas por cima das perninhas do pai. Vai pro colo dele então, já sente no colo do pai. Não como você um adulto, mas como uma criança, que o Senhor diz que o reino do céu é das crianças, né? Então senta no colo do pai, encosta a tua cabeça. Diz: ô paizinho, que saudade de um carinho. Que saudade de um carinho. Vai contando que tu não ganha um carinho de verdade, que tu não se sente amado por ninguém, que a tua vida está tão cansada, tão pesada. O Senhor coloca até alguém assim com desejos de morte, pensamento de morte. Vai falando pro paizinho. Diz: paizinho, tu me deu esse dom tão lindo que é o dom da vida, mas eu estou tão cansado de carregar ela. Vem me ajudar. E o pai coloca a mão sobre o teu peito e vai acalmando o teu coração. O Senhor coloca até como alguém dissesse: realmente eu não suporto mais. E Ele coloca as mãos sobre a tua cabeça e como aquilo esfriasse os teus pensamentos, o teu cérebro, a tua mente. E um abraço que Ele dá te envolvendo. Obrigada, paizinho, por esse amor. Obrigada pelo teu carinho. Deixa Ele te embalar. Deixa Ele cuidar de você. Vai sentindo esse amor. Graças a Jesus, hoje nós temos essa paz, essa harmonia com Deus, essa tranquilidade, esse bem-estar, estar com Ele.
para sempre seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa oração. Vamos pedir que a graça e a paz visite cada coração, cada pedido. Se você não colocou teu pedido,